Comunicação é uma parte muito importante da nossa vida, mas como está presente em todos os momentos, muitas vezes não nos damos conta. Ela é o tema dessa unidade, que começa com uma videoaula na qual falamos sobre a comunicação oral e escrita, a era da comunicação e seus elementos. Na videoaula seguinte, apresentamos a estrutura da comunicação na gestão de projetos. A terceira atividade é um conteúdo interativo sobre os veículos de redação administrativa e um quiz para você testar o que aprendeu com essas primeiras atividades. Comunicação assertiva é o tema que você estuda na leitura obrigatória. E na sequência tem um conteúdo interativo sobre ferramentas e práticas de comunicação em ações do dia a dia do gestor de turismo. Por último, falaremos sobre as ferramentas de comunicação mais importantes atualmente para o turismo. E antes de terminar a unidade, você participa de mais um quiz. Preparado para mudar o seu jeito de se comunicar? Olá! Nesta unidade falaremos sobre a importância da comunicação oral e escrita, os elementos da comunicação. Antes de começarmos a falar da importância da comunicação, que definição vem à sua cabeça quando pensamos no conceito de comunicação? A comunicação é a ferramenta que o ser humano tem para relacionar-se com os outros. O ato de comunicar-se é o centro de todas as atividades humanas e representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor, e é, portanto, um elemento essencial da interação social. Vamos falar dos avanços de novas tecnologias que impactam na comunicação? A era da informação fez com que as pessoas vivessem de uma forma nova, onde as fronteiras físicas não são mais impeditivas. A comunicação constante entre os diferentes povos, além da quantidade de informações obtidas em questão de segundos. Mas você precisa se certificar de que as informações vindas pelas buscas de meio tecnológicos, como a internet, possuem qualidade e são verídicas. Comunicar e compartilhar algo não verídico para outras pessoas e para seu próprio uso tem se tornado muito comum devido a essas facilidades. Agora, falaremos das variações linguísticas, as quais representam as variações de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que são utilizadas, e apresentaremos um exemplo de variação linguística regional para ilustrar melhor. Imagina que um turista paulista quer relaxar no final de semana no Rio de Janeiro e se comunica por e-mail com um hotel fazenda e faz a seguinte pergunta para o setor de reservas. Senhor, estou indo com meu filho de 13 anos e gostaria de saber se nas atividades do hotel tem pebolim. O carioca vai entender essa palavra imediatamente? Não. Da mesma maneira que fosse falado sobre existir o totó em outras regiões brasileiras. Isto nos alerta que não precisamos ir muito distante para termos variação da nossa comunicação, independente de falarmos a mesma língua. Agora que já entendemos a comunicação, vamos ver o que são os elementos da comunicação? Na linguagem tanto escrita como na oral, a comunicação ocorre com a decodificação da mensagem transmitida pelo emissor ou locutor da mensagem, e conforme a variedade linguística empregada, que já falamos sobre ela. Para se comunicar, o receptor ou interlocutor entenderá ou não a mensagem transmitida, ou seja, é transmitido estímulos para modificar o comportamento do outro indivíduo, por meio de signos ou símbolos com uma mensagem dirigida. Vamos entender os elementos que a compõem. Emissor. Envia a mensagem para um ou mais locutores. Exemplo, uma pessoa, um grupo de pessoas, ou para uma empresa. Receptor. Quem recebe a mensagem transmitida pelo emissor. Mensagem. É o conteúdo das informações transmitidas. Código. Representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Palavras, imagens, sons, entre outros. A comunicação só se concretiza se o receptor decodifica a mensagem. Canal, por onde a mensagem é transmitida, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outras. Ainda podemos falar de contexto, que é a situação a que a mensagem se refere, e de ruído, que veremos a seguir. O que você entende por ruído na comunicação? Note que ruído ocorre
quando a mensagem não é identificada pelo locutor ou receptor. Vamos entender na prática? Um turista americano pede uma informação na rua em inglês. How can I go to the President Vargas Street? O brasileiro, que não tem noções de inglês e não consegue captar o nome da rua e não sabe explicar a direção, não vai estabelecer essa comunicação. Neste caso, o código utilizado pelo locutor era desconhecido pelo interlocutor, já que eram duas diferentes línguas, língua inglesa e portuguesa. Porém, temos outros exemplos que causam ruído também, como barulho do local, voz baixa, dentre outros, ou seja, qualquer perturbação que ocorra na transmissão do sinal. A mensagem transmitida durante a comunicação é classificada da seguinte maneira: comunicação verbal. Uso da palavra, por exemplo, na linguagem oral ou escrita. Esta é a forma mais eficaz de comunicação. Comunicação não verbal. Não utiliza a palavra. Por exemplo, a comunicação corporal, gestual, de sinais. Usam-se muito os símbolos, sinais, placas, logotipos, ícones que são constituídos de formas, cores e tipografias que, combinados, transmitem uma mensagem. Linguagem corporal. Refere-se a todos os movimentos gestuais que fazem com que a comunicação seja mais efetiva. Comunicação mediada. Existe um tipo de aparato técnico que intermedia os locutores. Agora que já vimos a comunicação e seus elementos, como você pode adequar a sua comunicação para, por exemplo, não haver ruídos e, mesmo com incompatibilidades de variações linguísticas, ser um comunicador eficiente com os turistas e com seus parceiros do trade turístico de qualquer lugar do mundo? Nesta videoaula, vimos o conceito de comunicação, as novas tecnologias e o uso adequado para comunicar de forma eficiente as variações linguísticas e os elementos da comunicação e os tipos de mensagens transmitidas. Na próxima unidade, você irá conhecer a comunicação na gestão de projetos. Até lá!